E aí, conversando com um investidor, ele falou, Vivi, tô investido em cannabis na Califórnia e tem médico prescrevendo legalmente no Brasil. Isso em que ano? 2017. Eu falei, como assim tem médico prescrevendo no Brasil? Como é que eu não me considerava bem informada, né? Como é que eu não sabia disso? E aí fui pesquisar, a regulação já era de 2015. Havia 2 anos que a gente tinha uma regulação no Brasil que permitia ao médico prescrever e o paciente acessar. Burocrática sim, demorada sim, cara sim, porém impossível. E a gente está falando de um Brasil onde existem pelo menos 600 mil epiléticos refratários, tá? Então a pessoa que convulsiona apesar de tomar o que está na farmácia. E nessa altura a gente tinha menos de 1.000 pacientes no Brasil se tratando. Então eu olhei e falei, cara, 599 mil pessoas estão optando por convulsionar ou será que elas não sabem que isso existe? Será que o médico falou que isso não funciona? E aí fui entender e fui fuçar essa história. E, bom, aqui a gente está falando só de epilepsia, mas quando você olha para o Brasil, metade da população adulta convive com algum sintoma crônico hoje. Isso dados do IBGE. E esses sintomas são potencialmente atenuados pelo uso da cannabis. Então eu olhei e falei, cara, é gigante, as pessoas não sabem. Por que o médico não está prescrevendo? Por falta de informação. Por que o paciente não acessa? Por falta de informação. Eu falei, opa, essa equação eu sei resolver. Né? Como RP, como comunicador, eu consigo pegar uma coisa muito complexa e traduzir em algo mais simples, levar isso para as pessoas e dar acesso à cannabis medicinal. E falei, putz, tem negócio aí. Será que eu vou? Né? E aquilo bateu a paixão. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar desapaixonar e ver se é amor, né? E aí fui pesquisar, e quanto mais eu pesquisava, eu falava, cara, eu sei o que fazer. Tá claro, na minha cabeça tava muito claro o caminho, ainda tá. E aí eu fui tentar me convencer a não fazer. Tá bom, por que pode dar errado? Eu amo esse caminho de tentar, de explicar pros outros o que você quer fazer e falar assim, então me derruba. Me ajuda, né? Me ajuda a não ir. Porque eu sei que é roubada, e é roubada. A gente sofre a cada dia. É difícil pra caramba, enfim, empreender aquilo, né? Os dados estão aí, a cada 10 empresas só uma vai se dar bem no fim das contas, se dá bem, né? Vai sobreviver, vamos lá, se dá bem já é uma outra história. É um outro lugar. É um outro lugar. Então, o que eu pensei foi, tá bom, se eu for uma dessas 9, se eu for apenas uma sobrevivente, ou se não der certo, mas no processo eu tiver ajudado essas pessoas, eu acho que já foi uma coisa bacana. Né? É uma causa na qual eu acredito. Eu acho que ela tem um impacto. Cannabis, quando você fala, tá bom, vamos regular esse negócio, vamos estruturar, reorganizar essa bagunça, né, que foi criada, a gente não está falando só do acesso medicinal. A gente está falando do social, a gente está falando da economia, é 360. Ela impacta todos os lados. E você falou uma coisa algumas vezes, né, que é difícil dissociar a história humana da história da cannabis. E, de fato, o nosso corpo produz canabinoides humanos. São chamados endocannabinoides. A gente tem um sistema que produz moléculas muito similares às da planta. Por exemplo, a anandamida, que foi o primeiro endocannabinoide identificado, elucidado, né? Em Israel, isso na década de 80 e tal. Então, seu corpo, quando você tem, sei lá, uma contusão, uma pancada, seu corpo vai produzir anandamida e vai mandar para aquele lugar. É um analgésico. Quanto você precisar. Um analgésico, ele é anti-inflamatório, pode ser ansiolítico, né? E aí são outros endocannabinoides, cada um, bom, ainda tudo a ser estudado, tudo no gerúndio. Mas se o seu corpo não produz a contento, você vai ter uma dor maior, você vai ter uma inflamação que não passa. E aí você pode repor esses endocannabinoides faltantes com os da planta, o que é genial. Então o nosso corpo produz canabinoides humanos, mas quando isso foi descoberto, a planta já estava aí há muito tempo. Então foi batizado a partir do nome da planta endocannabinoide só porque foi descoberto depois. E o curioso é que as moléculas da planta, CBD e THC, que são as mais famosas, quando foram descobertas já eram proibidas, sem nem existirem antes, porque tudo que é cannabis, ou derivado, ou extrato, está proibido. E aí a gente descobre uma molécula com super potencial medicinal, e ela está proibida por base, por padrão, o que é, enfim, estúpido, né? E aí você olha na história, quando descobriram a cortisona, no ano seguinte era um medicamento de muito sucesso. Quando descobriram a insulina, no ano seguinte era um medicamento de muito sucesso. Muitas. Quando descobriram CBD e THC, que foi uma coisa bem concomitante, aliás, o professor Rafael Mechulan, quem conseguiu elucidar e, enfim, sintetizar e desenhar, né, fazer o desenho químico da molécula, ele descobriu aquilo e ele falou, bom, ano que vem vai ser uau, né, vamos ter um boom. E nada aconteceu. E estamos falando, olha, da década de 60. Esse senhor já tem mais de 90 anos de idade, ele devia ser prêmio Nobel a essa altura. E tá lá ainda lutando pela causa.